Olá pessoal, tudo bom com vocês? Boa tarde a todos. Vamos iniciar mais uma aula de geometria, né? Hoje nós iremos trabalhar polígonos regulares. Ok? A gente vai ver aqui a definição e alguns conceitos e alguns cálculos em base. Então, quando eu penso em polígonos regulares, eu penso em polígono inscrito numa circunferência e polígono circunscrito em uma circunferência. O que é um polígono inscrito numa circunferência? Por exemplo, dizemos que um polígono é inscrito quando todos os seus vértices pertencem à circunferência. Então, você tem uma circunferência e tem um polígono cujos vértices pertencem a essa circunferência. Então, nesse caso aqui, eu tenho um quadrilátero inscrito na circunferência e um hexágono inscrito na circunferência. Então, por isso que eles são conhecidos como polígono inscrito. De uma outra forma para vocês entenderem é quando o polígono está dentro da circunferência. Então, se o polígono está dentro da circunferência, ele é conhecido polígono inscrito. Observação: a circunferência está circunscrita ao polígono quando o polígono é inscrito, certo? O outro tópico é o polígono circunscrito numa circunferência. Quando é que o polígono ele é circunscrito a uma circunferência? Dizemos que o polígono é circunscrito quando todos os seus lados são tangentes, né? Observa que os lados desse polígono, ele é tangente à circunferência. Ele toca em um ponto em comum à circunferência, ok? Então, se esses lados são tangentes à circunferência, olha o ponto P. Então, significa que esse lado aqui é igual a esse lado. Isso aqui é 10, aqui vale 10. Isso aqui é 5, aqui vale 5. De uma outra forma, o polígono circunscrito é quando a circunferência está dentro do polígono. Tranquilo? Se o polígono está dentro da circunferência, ele é o que? Inscrito. Se a circunferência está dentro do polígono, ele é o que? Circunscrito. De uma outra forma para você entender. E quando o polígono ele é circunscrito a uma circunferência, nós podemos dizer que a circunferência está inscrita no polígono. Aqui nós temos um exemplo de quadrilátero circunscrito na circunferência, tá bom? No terceiro tópico, nós vamos trabalhar os polígonos regulares, né? Você já tem uma ideia, acredito eu. Quando é que um polígono ele é regular? Um polígono ele é regular quando todos os lados são congruentes e os ângulos também são congruentes. Acontece com o quadrado. O quadrado ele é um polígono regular. Por quê? Porque tem 4 lados congruentes e 4 ângulos congruentes. A mesma coisa acontece com o triângulo equilátero. O triângulo equilátero, 3 lados congruentes e 3 ângulos congruentes. No triângulo equilátero, todos os ângulos são iguais a 60 graus. No quadrilátero, todos os ângulos são iguais a 90 graus. Tá bom? Por isso que eles são conhecidos polígonos regulares. Dentro dos polígonos regulares, dentro desse assunto, vamos trabalhar o apótema de um polígono regular. O que é o apótema de um polígono regular? Apótema é o segmento cujas extremidades são o centro e o ponto médio do lado. Então, imagina que um polígono inscrito na circunferência, um segmento de reta que parte do centro ao lado do polígono. Esse segmento de reta, ele é conhecido como o apótema. Se ele é o apótema, significa que ele forma com o lado da figura geométrica um ângulo de 90 graus. O apótema vai ser perpendicular ao lado do polígono, certo? E esse apótema vai dividir o lado em 2 lados iguais. Esse lado aqui, por exemplo, se é 6, o apótema vai dividir em 2 lados congruentes. Por isso que ele fala que é o ponto médio do lado. Então, se é o ponto médio, esse lado aqui é igual a esse. Então, o apótema é esse segmento que parte do centro e vai dividir o lado do polígono em 2 lados congruentes. Então, eu coloquei aqui, OM é o apótema do polígono, ok? Existem relações métricas nos polígonos regulares. E quem são esses polígonos? Quais são os polígonos que têm relações métricas? O quadrado, o hexágono regular e o triângulo equilátero. Para esses 3 polígonos existe uma relação métrica, ok? Para o quadrado, para o hexágono, para o triângulo, como é que eu faço para calcular o lado e o apótema desses 3 polígonos regulares? Usando essas relações matemáticas. Essas relações matemáticas, pessoal, eles podem ser demonstradas através de trigonometria, enfim, mas aqui já coloquei essas formulazinhas para facilitar aí. Então, para eu calcular o lado de um quadrado, eu vou usar essa relação matemática. Eu vou pegar o raio, multiplicar pela raiz quadrada de 2, para encontrar o lado. Para encontrar o apótema, o raio vezes raiz de 2 dividido por 2, tá bom? Se for para o hexágono, o lado do hexágono é o mesmo que o raio, tudo bem? E o apótema vai ser o raio vezes raiz de 3 dividido por 2.
E por último, o triângulo equilátero. Como é que eu faço para calcular o lado de um triângulo? O lado de um triângulo equilátero, né, vai ser R vezes raiz de 3. Triângulo, né, regular. E o apótema vai ser o raio dividido por 2. Então nós temos aqui as relações métricas para o quadrado, as relações métricas para o hexágono e as relações métricas para o triângulo equilátero. Tudo bem? Vamos ver aqui a nossa primeira aplicação? Numa circunferência está inscrito um triângulo equilátero cujo apótema é 4 centímetros. Ele deu o apótema. A medida do diâmetro dessa circunferência é... Se ele quer o diâmetro, pessoal, vou pensar o seguinte. O diâmetro é 2 vezes o raio. Então, para eu encontrar o diâmetro, eu tenho que ter o raio. Só que ele te deu o apótema. E eu sei que o triângulo equilátero, o apótema, é o raio dividido por 2. Certo? Então, se ele te deu o apótema, quem é o apótema aqui? 4. Então, no lugar do A, coloca o 4. Aí, pega o 4 e multiplica por 2, então o raio vai ser igual a 8 centímetros. Então, se ele te deu o apótema, eu encontro o raio. Encontrei o raio, eu encontro o diâmetro. Quem é o diâmetro? 2 vezes o raio. Então, 2 vezes 8, 16. Então, o diâmetro aqui é igual a 16 centímetros. Bem fácil, né? Tranquilo? Questão 2. A medida do apótema de um hexágono regular inscrito numa circunferência de diâmetro 4 raiz de 3. Ele fala que ele quer calcular o apótema cujo diâmetro é 4 raiz de 3. Hexágono regular. Se é um hexágono regular, para eu calcular o apótema, vou pegar o raio, multiplicar pela raiz de 3 e dividir por 2. Só que ele não te deu o raio, ele te deu o diâmetro. Mas tu sabe que o diâmetro é 2 vezes o raio. Quem é o diâmetro? 4 raiz de 3. Se o 2 está multiplicando, passa a dividir. Então, 4 raiz de 3 dividido por 2 vai dar 2 raiz de 3. Esse é o raio. Encontrei o raio, substitui para encontrar o apótema. Quem é o raio? 2 raiz de 3, repete a raiz de 3 sobre 2. Aí você é inteligente, cancela o 2 com 2, ficou raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9. E a raiz quadrada de 9 é 3. Então o apótema é igual a 3 centímetros. Bem fácil, né? E o último exemplo, calcule o lado e o apótema de um quadrado inscrito numa circunferência de raio 12 raiz de 2 centímetros. Né? Para eu encontrar o lado de um quadrado inscrito na circunferência, eu vou usar a fórmula. Vai ser o raio vezes raiz de 2. E ele te deu o raio. Quem é o raio? 12 raiz de 2 multiplicado pela raiz de 2. Fazendo essa continha, 2 vezes 2, raiz quadrada de 4. 12 vezes raiz quadrada de 4 é 2. Portanto, o lado vai ser o quê? 12 vezes 2, 24 centímetros. Encontrei o lado. Agora vamos encontrar o apótema. Como é que eu encontro o apótema de um quadrado? Usando a fórmula R raiz de 2 sobre 2. Quem é o raio? 12 raiz de 2 vezes raiz de 2 sobre 2. Observa aqui, pessoal, que eu vou repetir o 12. Olha o que eu vou fazer aqui, ó. Raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar raiz de quadrada de 4, né? Raiz quadrada de 4 é 2. Esse 2 eu vou cancelar com esse 2. Então, nesse caso aqui, ó, vou cancelar essas raízes com esse 2. Por quê? Porque vai dar 2 em cima e 2 embaixo. E vai sobrar só o 12 centímetros. Tranquilo? Vamos já continuar. Só um minutinho. Então, essa foi a nossa aula sobre polígonos regulares, né? Polígono inscrito numa circunferência. Não se esqueçam que o polígono ele vai ser inscrito numa circunferência se todos os seus vértices pertencem à circunferência. Ou seja, o polígono está dentro da circunferência. Polígono circunscrito numa circunferência quando os lados são tangentes, né, à circunferência. Ou seja, a circunferência vai estar dentro do polígono, certo? Então, se a circunferência está dentro do polígono, é um polígono circunscrito. Se o polígono está dentro da circunferência, é um polígono inscrito.
Polígonos regulares é quando tem todos os lados congruentes, todos os ângulos congruentes. Né? Tem um quadrado e um triângulo equilátero. O apótema é um segmento de reta que parte do centro da circunferência até o lado do polígono, né? Que vai ser o ponto médio do lado desse polígono. E o apótema sempre vai ser perpendicular a esse lado, ou seja, formando um ângulo de 90 graus. E nós temos aqui as relações métricas nos polígonos regulares para o quadrado, o hexágono regular e o triângulo equilátero. Para eu calcular, né, o lado de um quadrado, de um polígono escrito, né, um quadrado no caso, vai ser sempre utilizando essa fórmula. Se eu quero calcular o lado, r raiz de 2, e o apótema vai ser r raiz de 2 dividido por 2. O hexágono regular, o lado é igual ao raio. E o apótema vai ser r raiz de 3 dividido por 2. Triângulo equilátero, o lado vai ser r vezes raiz de 3 e o apótema, o raio dividido por 2. Eu espero que vocês tenham entendido essas três aplicações. Né? É bem fácil, bem tranquilo, só é substituir na fórmula. Lembrando que aqui eu não demonstrei essas relações, mas tem como ser demonstrado, só coloquei as fórmulas específicas. Espero que vocês tenham entendido o conteúdo da aula de hoje. Estudem, pratiquem e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau!